tão necessárias e tão com uma longevidade na sua problemática, evocando inclusive os historiadores da antiguidade, que é justamente a minha área, lembrando justamente aqueles que nos ensinaram que a história é mestre da vida, e aí tão presente para discutir os nossos problemas contemporâneos. Não vou me alongar, porque para mim é uma satisfação compor essa mesa ao lado da professora Circe, que sempre uma referência como professora de História aqui. Sou preocupada com a licenciatura e agradeço a confiança que depositou nesse trabalho conjunto com o professor Wilton. Agradeço novamente, professor Wilton, pela dedicação, pelas dores de cabeça, pelas noites mal dormidas, para que esse evento realmente acontecesse. O papel da direção foi meramente de suporte às ações daqueles que se envolveram diretamente na organização desse evento. Então, é com muita honra que recebemos todos vocês na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, para que possamos juntos discutir o conceito de história, a história, para quê e para quem. Então, que vocês tenham todos, que nós tenhamos todos um grande evento até dia 8. Parabenizo a comissão organizadora e a todos e declaro encerrada a cerimônia de abertura do 23º Encontro Regional da AMPU. História, por quê e para quem. Boa noite. Ao final deste ato, a presidência agradece a presença de todos. Solicito que a diretora da FCL de Assis, doutora Andréia Lúcia Dorini Oliveira Carvalho Rossi, e o professor doutor Wilton Carlos Lima da Silva, tomem assento à plateia para que possamos dar continuidade às atividades. Solicitamos que a doutora Circe Maria Fernandes Bittencourt permaneça à mesa para dirigir os trabalhos e apresentar o nosso convidado desta noite. Uma boa noite e um bom trabalho a todos. Obrigado. Bom, mais uma vez, quero convidar aqui, dizer o prazer de nós recebermos a professora doutora Maria Helena Rolim Capelato, presidente da AMPU Brasil, da Associação Nacional de História. Boa noite a todos e a todas. É com enorme alegria e confesso que eu estou emocionada de estar aqui nesse evento, porque eu tenho participado de vários eventos e na maioria deles eu não conheço quase ninguém. Então aqui eu me sinto absolutamente em casa, protegida pelos meus amigos, do lado da minha querida amiga de longa data. E então é um prazer muito grande, eu agradeço muitíssimo o convite e vim com o maior prazer para conversar com vocês sobre esse tema tão instigante. Antes de mais nada, eu quero dizer que a minha amiga, colega e partícipe dos problemas que estamos enfrentando junto à AMPU, manifestos, jornadas, trabalho não nos falta. Depois eu falo um pouco sobre isso no final da minha exposição. Em história, por quê e para quem? E eu acrescentaria AMPU, por quê e para quem. Não é que eu vou falar muito da AMPU, mas a AMPU também tem o seu papel nessa história. O tema deste encontro, História, por quê e para quem, nos remete a uma reflexão sobre o ofício do historiador.
No momento atual, essa indagação é muito oportuna, porque nos obriga a repensar o que significa ser historiador num momento de crise profunda que estamos vivendo no plano nacional e internacional. Para refletir sobre esse tema, recorro a Marc Bloch, nosso eterno mestre, que há muitos anos atrás colocou a pergunta: para que serve a história? O historiador definiu nossa disciplina como ciência dos homens do tempo e sublinhou o seu caráter humano de tal ciência que procura compreender o presente pelo passado e o passado pelo presente, nunca pelas vias de um trajeto linear, mas levando em conta as rupturas e continuidades. Como compreender o momento presente que nos angustia sem recorrer à história? A história não é mais muito concebida como a mestra da vida, como acreditavam os pais fundadores da disciplina. Mas não se pode negar que a compreensão do presente a partir do passado é fundamental. O conhecimento histórico se modifica constantemente. E como o historiador é um sujeito do seu tempo, são as questões suscitadas pelo presente que nos motivam a revisitar o passado. As concepções historiográficas se modificam constantemente, porque a mudança é a essência da história. Ela é escrita e reescrita em razão das mudanças que ocorrem nas sociedades humanas, mas também em decorrência de revisões de paradigmas de análise ou ainda pela descoberta de novas fontes, a partir das quais o passado deve ser interpretado de forma diferente. Muitas revisões ocorreram em relação às concepções sobre a importância da história, desde o aparecimento da chamada escola metódica ou escola rankiana. Obviamente, não pretendo reconstituir essa trajetória, mas cabe lembrar que entre a sacralização dos fatos e as perspectivas atuais, Clio mudou sua face muitas vezes, mas a pergunta história, por quê e para quem, continua válida. Acredito que numa conjuntura tão conturbada como a que estamos atravessando, a história nos ajuda a refletir sobre questões do presente. Tal reflexão contribui para nortear nossa conduta frente aos inúmeros problemas sobre os quais nos sentimos compelidos a manifestar nossa opinião e sobre questões do presente também refletir nas possibilidades de superação das crises. Eu vou procurar responder as duas questões. A primeira, história por quê? Muitos se interessam pela história por curiosidade e diletantismo. É fascinante mergulhar no passado para conhecer civilizações antigas que nos legaram patrimônio cultural valioso, mas também aos que se deleitam com as histórias de guerras que ocorreram em épocas pregressas ou mais próximas do presente, e os que se interessam em acompanhar mudanças de costumes e comportamentos. Não é por acaso que os filmes históricos são muito bem recebidos. No entanto, o ofício do historiador exige não apenas o interesse pelo conhecimento da história, mas capacidade de interpretar os fatos que ocorreram no passado. Esta é uma tarefa que exige domínio sobre teorias, métodos e técnicas de trabalho para a realização de uma pesquisa bem fundamentada. Há uma diferença abismal entre reproduzir acontecimentos históricos, como sugere a escola sem partido, e apresentar uma interpretação sobre ela.
Para mostrar a importância da história no que se refere à possibilidade de compreender o nosso momento, decidi apresentar alguns exemplos relacionados à história do tempo presente, ou melhor, ao presente, que se referem à cultura, à conjuntura externa e interna. Referindo-me primeiramente à conjuntura externa. Neste caso, optei por abordar as eleições presidenciais que ocorrerão nos Estados Unidos nos próximos meses, que vem causando perplexidade. Como entender que, após os 2 mandatos de Barack Obama, a partir dos quais a democracia progressista saiu fortalecida, surgiu no cenário político um candidato que representa o capital na sua forma mais selvagem, em termos de exploração social, e expõe ideias antidemocráticas em todos os sentidos: econômico, social, político, cultural. Mais difícil ainda é compreender a grande aceitação por parte do eleitorado norte-americano com relação às propostas desse candidato bizarro. Eufemismo. A possibilidade de vitória de Trump ainda não está descartada, mas nos preocupa porque representa uma ameaça não só à democracia norte-americana, mas também para o resto do mundo. Mesmo que seja derrotado nas urnas, nós, historiadores, não podemos deixar de refletir sobre a ampla aceitação de um candidato de extrema-direita que foi rejeitado até mesmo por membros do seu partido. É surpreendente constatar que as mudanças ocorridas na sociedade americana após a vitória de Obama não tenham sido percebidas pelo que tem apreço à democracia. A compreensão desse fenômeno exige reflexão em 2 sentidos. A acolhida da candidatura de Donald Trump sinaliza, em vermelho, uma inflexão do ponto de vista político e ideológico no que se refere às concepções de esquerda em geral, socialismo, comunismo e até mesmo da democracia liberal. Os movimentos orientados por ideias autoritárias de extrema-direita, neofascistas, fundamentalistas, estão se expandindo em várias partes do mundo. Cabe a nós, historiadores, indagarmos por quê. Entender o momento político norte-americano exige o conhecimento de aspectos desse passado numa perspectiva de longa duração. Refiro-me ao momento de formação da nação, os mitos que foram criados em torno das origens e a configuração de uma identidade nacional que permitiu projeções sobre um futuro glorioso expressos na ideologia do Destino Manifesto e permanecem viva até os dias de hoje. O mito das origens produziram a figura do WASP, justificou conquistas territoriais, intervenções diretas em muitos países e uma política imperialista de longa duração. Na última década, foi ocorrendo a afirmação de uma ideologia denominada América Profunda, que acabou ganhando força em várias regiões do país. A partir dos anos 1960, 70, surgiram nos Estados Unidos movimentos evangélicos que passaram a exercer grande influência na sociedade e na política. Adquiriram canais de TV a partir dos quais propagaram suas crenças religiosas e ideias políticas.
Programas voltados para setores populares foram produzidos por grupos denominados maioria moral. Eles representavam a nova direita religiosa que surgiu com o intuito de se opor à influência do liberalismo e do secularismo na vida americana. Então, vocês percebem como é que essas ideias acabaram atravessando a América e chegando até nós. Alguns textos permitem compreender melhor a configuração de extrema-direita nos Estados Unidos. Eles se referem ao caldo de cultura que alimentou esse movimento. Artigo publicado por Tom Frank chama atenção para uma importante alteração na passagem na paisagem político-ideológica dos Estados